Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu tô começando uma série nova chamada Ensino de Jesus. A gente vai, descobrir várias coisas que Jesus ensinou para os seus discípulos e os seus discípulos ensinaram para as outras pessoas até chegar a gente. Então, então, então vou, continuar então gravando o vídeo, o chamado e também quem sou eu? Não terminou eles não. Mas o primeiro episódio vai sair hoje do Ensino de Jesus vai, vai ser chamado O que Jesus ensinou sobre as escrituras. Tipo, o que Jesus ensinou sobre as escrituras. Em João, em, jo, em João, Evangelho de João, verso 39, diz assim aqui: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas testificam de mim. Aqui, Jesus falando que dois pontos que eu trouxe. Jesus falou que na palavra de Deus, tem o que? A vida eterna. O segundo ponto, a palavra fala de quem? De Jesus. Lá no Gênesis, capítulo 15, verso 9. Lá fala que coteiro. E também fala outros animais. E no Apocalipse, capítulo 5, verso 6, lá fala de um coteiro. E, e, e 1 João, não, 1 João não, João, Evangelho de João. Deixa eu abrir aqui. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Diz assim: No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, que João falou que Cordeiro significa Jesus. Fala que Jesus é o Cordeiro. Gênesis, a Apocalipse, o Cordeiro é Jesus. Tá, do começo do livro de Gênesis até o final, é o livro Apocalipse, só fala de Jesus, da primeira vinda e fala da segunda vinda dele. E é impressionante, a gente também estuda a palavra jeito errado. Em, em Mateus 29, opa, eu li o livro errado. Mateus 22, verso 29. Espera um pouco. Diz assim aqui na minha Bíblia: Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Eu vou trazer dois pontos aqui também. Primeiro ponto, a gente erra não conhecendo as Escrituras, porque Apocalipse e Daniel e um pouco de Isaías, esses três livros falam que de profecia. 95% de profecia a gente não entende como se lê. Mas a gente precisa que procurar o significado, o significado dos enigmas em outros livros. Por exemplo, um ano se encontra em Ezequiel. E também, mulher significa igreja. É,
Tipo, em Gálatas, fala o quê? Gálatas 5, verso 23 e 20 e 32. Vamos saber lá para ver significa da mulher. Lá, mulher significa igreja. Vamos, tipo, em Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Opa, não é Gálatas, não. É Efésios. Desculpa, mas é Efésios mesmo. Eu confundi. Então é Efésios 5. Cadê? 5, verso 22 e 23. Lá falando 3 também. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, com, como ao Senhor. No verso 23 diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. No verso 32, verso 32 diz assim: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, aqui os 3 versículos fala que tipo, igreja é mulher. E esses foram todos, tipo, um ponto. E o segundo ponto, tipo, se traz, tipo, o poder de Deus, onde vem, é na palavra de Deus. E no, e, e no, e no Mateus, 20, Mateus 5, desculpa, Mateus 5, verso 17. Eu vou abrir a segunda página aqui. Em Mateus 7, capítulo 7, verso 17. Também vamos ler Mateus 5, 17, diz assim: não penseis que vim revocar a lei, ou os profetas. Não vim para revocar a lei, vim para cumprir. No, verso, no capítulo 7, verso 17, no verso 12, desculpa, eu coloquei errado, mas é 12. Diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque, porque estas é a lei e os profetas. Então Jesus falando que a Bíblia que ele usava na época dele são a lei e os profetas, os livros dos profetas, significando as profecias, Daniel e um pouco de Isaías. A lei são os 5 primeiros livros, dizendo, está paralisando todos os livros antigos, todos os 5, não, todos os livros do Antigo Testamento. Tipo, só para saber o que é os 5 primeiros livros. São Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Deuteronômio, aparem em Deuteronômio. Então, Deus, Jesus usava os livros, os 5 primeiros, a lei, dizer, a lei e os livros de profecia, tipo, Daniel. E também a palavra, ela é o que? É a fonte da verdade. Você podemos saber
em João 17, verso 17, lá fala que, tipo, a palavra é a verdade. Vamos saber a nossa Bíblia em João 17, verso 17, diz assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então aqui tá falando que, tipo, a verdade está onde? Na palavra. A palavra é a verdade. Tipo, a gente precisa, tipo, santificar na palavra, tipo, separar para sermos a verdade para mostrar para os outros. E a palavra é a verdade. Não, não, tipo, não tem como ser mentir e verdade ao mesmo tempo, não. A palavra é a pura verdade. E também ela, tipo, nos corrige também. E, e em segundo Timóteo, capítulo 3, verso 15. Deixa meu My Bíblia abrir. Diz assim no verso 15: é que desde a infância sabes as sagradas letras, e sagradas letras em que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a, toda a Escritura é inspirada por Deus, e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nesse verso, eu vou trazer, tipo, 5 características aqui. O primeiro características se encontra em verso 15. Verso 15 diz assim: que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E segundo características, segundo, terceiro, quarto e quinto se encontra no verso 16. Tipo, a gente tá falando assim: é útil para o ensino, para o segundo, para ensino, terceiro, para repreensão, quarto, correção, quinto e último, educação na justiça. Tipo, a gente leu que, tipo, a Bíblia é útil para ensinar, corrigir, repreensão e educar. Tipo, eu vou aqui, tipo, destacar aqui as três últimas. Quais são? Repreensão, correção e educação. As três juntas se unem para fazer o homem ou a mulher andar caminhos certos. Em, em Mateus 20, não, Mateus 10, desculpa, Mateus 10, nos versos 5 e 19, lá fala de parábola. De qual palavra? Semeador. Tipo, lá, tipo, fala que, tipo, cada solo, tipo, qual o solo da gente? Qual é o solo meu e seu? O meu é o solo bom, porque eu ouvi a palavra e estou passando essa palavra. No verso 4 de Mateus 10, verso 4, só esperar um pouco que abrir. Diz assim: e ao semear, um parte caiu à beira do caminho,
e vindo as aves e a comeram e a comeram. E no verso 19, vamos esperar um pouco. Vamos ver aqui. Esperar um pouco, aí ele abrir aqui, vou botar uma pausa aqui. E aí no verso 19 diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Está sendo um significado. Coração para para os judeus na época dele, coração significando mente, na cabeça, e- tipo, ah, tipo, eles, eles pensavam que, coração é a fonte das emoções, não é a fonte das emoções. Tem sim, pode ser, mas o central mesmo é onde é a cabeça. E no verso 5 diz assim: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou, a queimou, e, e, e porque não tinha raiz, e se secou-se. E no verso 20 e 21, diz assim, é, diz assim, o que for semeado em solo rochoso, esse, rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, não, nas- nascendo antes de pouco duração, em, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se não, logo não, se escandaliza, escandaliza. Por exemplo, por exemplo, por exemplo, que uma pessoa que tá mal, mal feliz, querem pegar o que a palavra de Deus, mas mas tem o que toleração pouco, porque a pessoa vê vê o que vê o que dificuldades na vida, eles eles ou elas, ou pessoas que ou tá pregando a palavra, eles mesmos desistem de pregar a palavra, porque vê o que perseguições, eles mesmos desanimam a palavra e parem de pregar. E no verso 7 diz assim: a outra caiu entre os espinhos, e, né, entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. No verso 22 agora, diz assim: o, o que foi semeado, o que foi semeado entre os espinhos,
e o que foi a plantar, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e a ficam infrutífera. Tipo, a palavra de Deus, tipo, caiu no meio que dos espinhos. E, tipo, quando foi tipo, que as raízes e galhos, tipo, as espinhos, tipo, cortaram, tipo, sufocaram a palavra de Deus e mataram ela. Porque as dificuldades, as coisas do mundo fizeram que para a pessoa, tipo, ouvir mais do mundo que a própria palavra. E no verso 8, o último verso, diz assim: outra, enfim, caiu em terra boa, em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. No verso 23 diz assim: mas o que foi semeado em boa terra, e o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Tipo, aqueles que, tipo, ouvem a palavra, tipo, a semente cai e frutifica, ganha o que? Raiz, e ganha um galho, tipo, vai ganhar folhas, e vai dar frutos. E tipo, em Mateus 24, em Mateus 24, em Mateus 24, verso 35, diz assim: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tipo, pecando já no canjo lá do Mateus 13, verso 23. Tipo, aqueles que ouvir a palavra, tipo, deixar o que a palavra seja tipo plantada, raizar e criar frutos nela, nela mesmo da pessoa. A palavra não vai ter fim. Tipo, o físico, a Bíblia física vai ter fim, mas a palavra de Deus vai ser eterna. Em Mateus não, em, em Isaías 40, verso 8, diz assim: segue-se a erva e caia a flor, caia a flor, sua flor, mas a palavra de Deus, a palavra de nosso, de nosso Deus permanece eternamente. Já está complementando, falando que a palavra de Deus não tem fim, é eternamente. Para o último versículo do dia, mais tarde vai sair o segundo vídeo. Se encontra em Lucas 11, verso 28. Disse assim aqui: ele, porém, respondeu: antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Tipo, tá dizendo aqui, diz assim: ele, porém, respondeu antes: felizes são os que ouvem a palavra de Deus e o guardam. Tipo, aqueles que, tipo, ouvem a palavra de Deus e guardam, eles são felizes, porque terão a parte de Deus lá no céu. Gente, eu vou aqui, tipo, encerrar esse vídeo por aqui mesmo. Mas antes tipo, de encerrar o vídeo aqui, vamos que orar para encerrar. Pai querido Pai céu, Pai, obrigado, Pai, por tudo que tu fez para a gente. Pai, abençoa, Pai, cada um de nós, Pai, em nome de Jesus amado. Amém. Tchau, gente, e até logo.